estamos nesse capítulo 5. Vamos ler versículos 1 a 12. Novamente, Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículos 1 a 12. Então vamos ler. Achou? Então, 5 Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estão de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem na circuncisão, nem na incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem contados ou cortados aqueles que vos amam, inquietando. Vamos orar. Seu Pai, nós te louvamos mais uma vez, Pai. Te louvamos, porque estamos aqui na tua casa. Cada um tem tua palavra na mão. Pai, nos ajuda no nosso estudo. Esteja comigo, ó Pai, dirigindo o estudo. Esteja com minhas palavras, a minha língua, Pai, que eu possa falar. E pedimos, Pai, que esteja com nossos irmãos que não vieram, que chuva, saúde, trabalho, o que for, Pai, impedindo. Esteja com todos que estão aqui. Obrigado pela presença de cada um. Nos dirige. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. O nosso tema, semana passada, que nós vamos continuar, é há ladrões na igreja. Há ladrões na igreja. E vamos ver que os ladrões são realmente esses antes, né? E vimos que Paulo nesse livro está lutando contra essa proposta de viver pela lei e precisando ser circuncidado qualquer pessoa para obedecer a Cristo. Não é assim. Então Paulo nesse livro, nos primeiros capítulos, estava argumentando, né? Passou para a aplicação do doutrinário, agora ele passa para explicar a prática. Vimos semana passada várias coisas. Vimos que o legalismo é realmente um inimigo traiçoeiro e perigoso. Quando o crente abandona a graça pela lei, ele sempre perde. Nessa primeira porção, que já lemos, versículos 1 a 12, Paulo explica o que o crente perde quando se volta da graça de Deus para regras e regulamentos feitos pelo homem. Então,
Começamos essa semana passada vendo que viver pela lei, o crente perderá sua liberdade em Cristo. Então vimos versículo 1, vamos ler novamente. Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis, voltando, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo usou duas comparações nesse livro para mostrar a seus leitores como a lei realmente é, especialmente em capítulo 4 passado e também capítulo 3. Ele usou a comparação do tutor, o guardião, especialmente versículos 24 do capítulo 3 e capítulo 4, versículo 2, que diz: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Não pela lei fôssemos justificados, mas pela fé fôssemos justificados. Em versículo 2 do capítulo 2, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, referindo a Israel, como foi dado a lei, preparando para a vinda de Cristo. E depois, em capítulo 4, ele, no versículo 22 adiante, ele comparou como uma escrava. Versículo 22 e 23, por exemplo, diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. E usa essa alegoria também de Agar e Sara, e os 2 filhos. Agora, ele compara, em capítulo 5, a viver para a lei como um jugo de escravidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A imagem do jugo não é difícil de entender. Geralmente apresenta escravidão, serviço animal, controle, para controlar o animal, controle de uma pessoa para outra. Também pode representar serviço voluntário e submisso a outra pessoa. Quando Deus libertou Israel da servidão egípcia, foi a quebra de um jugo. Em Levítico, capítulo 26, versículo 13, nós lemos semana passada: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos, dando liberdade. A mesma coisa, a liberdade do pecado. Quando fomos salvos, fomos libertos da escravidão da lei. O fazendeiro usa o jugo para controlar e guiar seus bois, porque eles não poderiam puxar nenhum peso se fossem livres. Seria inútil. Quando os crentes da Galácia confiaram em Cristo, eles perderam o jugo da servidão ao pecado e se colocaram sobre o jugo de Cristo. É isso que aconteceu na sua vida também. Semana passada nós lemos Mateus 11, versículo 28 a 30, nós não vamos ler hoje à noite, mas foi em Mateus 11, 28 a 30. O jugo da religião é duro e os fardos são pesados. O jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Essa palavra suave no grego significa gentil, gracioso,
O jugo de Cristo nos liberta para cumprir sua vontade, enquanto o jugo da lei nos escraviza. A pessoa não salva carrega um jugo do pecado. Ela está dando problemas aqui. Em Lamentações, capítulo 1, versículo 14. Jeremias está lamentando, realmente como se fosse, quase como se fosse Deus. O seu povo rejeitou. O seu povo desobedeceu. Então, em Lamentações, capítulo 1, versículo 14, Jeremias escreveu: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. Então, tudo isso por causa da própria desobediência. É uma consequência do pecado. O legalista religioso carrega o jugo da escravidão. E Paulo nos advertiu a não torneis a colocado debaixo do jugo da servidão. Porque o cristão, o crente em Cristo Jesus, deve depender da graça de Deus carregar o jugo libertador de Cristo. Foi Cristo quem nos libertou da escravidão da lei. Ele nos libertou da maldição da lei ao morrer por nós no madeiro, na cruz. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, nós lemos Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nos libertou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele pegou e morreu por nós. Ele se fez maldição em nosso lugar. O crente não está mais sob a lei. Ele está agora sob a graça. Vamos para Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Vamos ler versículo 14. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa simplesmente que não precisamos mais da força externa da lei para nos manter na vontade de Deus, porque temos a orientação interna do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, também podemos ir para capítulo 8, Romanos 8, e nós podemos ler, por exemplo, versículos 1 a 4. Vamos ler. Romanos 8, 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como está enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse a nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo morreu
para nos libertar, não para nos tornar escravos. Voltar para a lei é enredar-se em um labirinto de faça e não faça, faça e não faça, faça e não faça. E abandonar a maturidade espiritual para uma segunda infância. Voltando para a lei. É triste dizer, mas há algumas pessoas que se sentem muito inseguras com a liberdade. Eles preferem estar sob a tirania de algum líder do que tomar suas próprias decisões. Existem alguns crentes que se assustam com a liberdade que têm na graça de Deus. Então eles procuram um grupo, ou seja, legalista editorial, onde possam deixar que outros tomem suas decisões por eles. Isso é comparável a um adulto voltando para o berço. O caminho da liberdade cristã é o caminho da realização em Cristo. Não é de admirar que Paulo dê esse ultimato. Lembra? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Falando para o crente em Cristo. Estai, pois, firmes na liberdade em que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eu quero dizer, neste momento, bem-vindo, temos 2 visitas, bem-vindo, tá bem? Bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, estamos no capítulo 5. E agora vamos ver como Paulo nos ensina. Viver pela lei se torna devedor. A pessoa que viver pela lei perde as suas riquezas em Cristo. Veremos isto em capítulo 5, versículos 2 a 6. Gálatas 5, versículos 2 a 6. Paulo escrevendo diz: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Naquele tempo houve a maioria judeus, mas alguns gentios também, que estavam dizendo que para ser um crente em Cristo precisava ser circuncidado como todos os judeus. Não é verdade. E é isso que Paulo está argumentando. Então, vamos ler de novo. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem na circuncisão, nem na incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, por que falar de circuncisão? Porque Deus deu algo para Abraão e sua descendência, um sinal de ser descendência dele. Cada homem seria circuncidado, mas para ser salvo não precisa disso. Mesmo judeu, mesmo gentil. Então, não tem valor sendo circuncidado ou incircuncidado. Paulo usa 3 frases para descrever as perdas em que o Cristo incorre quando se volta da graça para a lei. Lembra, esses são crentes que aceitaram Cristo, são salvos, mas agora sendo enganados pelos essa ideia de servir a lei, estão voltando para a lei.
Em versículo 2 ele diz: Cristo de nada vos aproveitará. Em versículo 3 ele diz: está obrigado a guardar toda a lei. E você nem conhece tudo. Quantas leis há? Só 10? Não, tem 613. E agora? E agora em versículo 4 ele diz: separados estáis de Cristo. Isso leva à triste conclusão no versículo 4: da graça tendes caído. Interessante, né? Já é ruim o suficiente que o legalismo roube a liberdade da crente, mas também roube sua riqueza espiritual em Cristo. O crente que vive sob a lei torna-se um escravo falido, sem nada. Agora, vamos ver essa frase: separados estáis de Cristo. Nós lemos em Romanos 8, em alguma outra criatura, é melhor ir para Romanos, para pegar o contexto. Romanos capítulo 8. Vamos começar com o versículo 31. Paulo tem falado sobre como o Espírito Santo é nosso intercessor. Somos crentes, mas ainda somos pecadores. O crente pode pecar? Capaz. Permitido? Não. Mas ele pode. Quer dizer, ele é capaz. Mas o Espírito Santo, lembra, em Cristo é nosso intercessor, o advogado. Então, em versículo 31, depois de tudo que falou sobre isso, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem está contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas, as riquezas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que justifica quem? Eu, sendo crente e pecador. Eu não preciso me justificar. Interessante. Não quer dizer que, então, sendo assim, eu posso pecar como quero. Não é isso. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A palavra separará, né? O verbo separar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem na morte, nem na vida, nem nos anjos, nem nos principados, nem nas potestades, nem no presente, nem no porvir, nem na altura, nem na profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá o quê? Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Seria importante ver, então, as duas palavras gregas traduzidas, separados estáis. Porque aqui em Romanos, nada pode nos separar. Em Gálatas, Pedro está dizendo aqui, separados estáis de Cristo. E também ele diz, da graça tendes caído, perdeu a salvação. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A frase aqui, na língua grega, é apo, katargel, duas palavras. Uma partícula primária, ou preposição, de separação local. Depois de partir, de fugir, de separação de uma parte do todo, onde de um todo alguma parte é tomada, de qual tipo de separação que uma coisa da outra, pela qual a união ou companheirismo das duas é desfeito. A companheirismo é desfeito. E a palavra katargel quer dizer tornar ocioso, desempregado, inativo, inoperante, fazer com que uma pessoa ou coisa não tenha mais eficiência, privar de força, influência, poder. Esse é o tipo de separação aqui. É uma separação temporária. Não uma separação distante. Por exemplo, eu estou casado, amo minha esposa, mas algum dia, sobre algum assunto, ficamos de outra opinião. Não, é assim. Que não fica um pouco constrangido. Estamos separados, mas ainda estamos juntos, estamos casados, marido, mulher, e depois, agora entendamos. Bom, agora vamos ver a palavra separar usada em Romanos, capítulo 8, versículo 35 e também 39, pois Paulo usa outra palavra. Em versículo 35, outra palavra na língua grega. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E versículo 39. Nem na altura, nem na profundidade, nem na alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora a palavra aqui é chorizo, ou chorizo, e quer dizer separar, dividir, separar-se, partir, deixar marido ou esposa. Está falando de divórcio? Partir, ir embora, assim denotando algo permanente. Desculpem, caiu a internet, vamos continuar. Então vamos voltar a essa palavra separação em Romanos capítulo 8. Quer dizer, a palavra que Paulo usa, quer dizer separar, dividir, separar-se, partir, deixar marido ou esposa de divórcio, partir, ir embora, já, terminou tudo. E vem de uma outra palavra raiz, que refere àquele espaço entre, né? O espaço situado entre dois lugares, dois limites. Há uma fronteira aqui, fronteira ali, e aqui
Nada. Pode ser bem distante de um ou outro, ninguém passa. Paulo diz, ninguém pode nos separar de Cristo daquela maneira. Impossível. Então, em Romanos 8, está falando de um tipo de separação permanente. Ninguém perde a salvação. Não pode, impossível. Podemos perder a comunhão com Cristo por causa do pecado, mas podemos ganhar como? Confessando o pecado. 1 João 9, e o que? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em capítulo 2 de 1 João, ele diz que ele é nosso advogado, é ele que satisfaz Deus. E nos encorajando a não pecar. A palavra de Deus ensina que antes que éramos salvos, devíamos a Deus uma dívida que não podíamos pagar. E eu lembrei de um versículo em Salmo 49, acerca disso, versículos 6 a 8. Salmo 49, versículos 6 a 8. Salmo 49, 6, 7, 8. Salmo 49, que diz: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Quer dizer, ninguém pode pagar esse preço da sua salvação, só Cristo. O homem não pode se salvar, não pode se justificar perante Deus. Não pode, é impossível. Por isso precisamos de Cristo. Jesus, uma vez que estava na casa de um certo Simão fariseu, também deixou isso bem claro ao contar sua parábola dos dois devedores. E encontramos isso em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Então, poderíamos ler todo esse trecho, eu não estou querendo, mas especialmente capítulo 7, versículos 40 a 50, acerca do versículo 40, Jesus respondendo a esse fariseu, a esse religioso, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: disse a mestre. Então Jesus contou essa parábola. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Qual? O que devia mais? O que devia mais. E é isso como Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Jesus, julgaste bem. E depois ele voltou para uma mulher que estava lá, que todo mundo estava condenando. Ele disse para Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, costume normal. Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Vamos pular para o versículo 50. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mesmo que sua dívida de pecado seja 1/10 disso de outros,
os dois permaneceram incapazes de pagar. Não houve jeito nenhum, falido perante o juízo de Deus. Porém, Deus, em sua graça, e por causa da obra de Cristo na cruz, olhando para você, pecador, dizendo: eu creio que Cristo morreu na cruz por mim, Ele diz: está perdoado, está salvo. Creu em Cristo como seu único, suficiente Salvador. Você não podia pagar de nenhuma maneira. Então, quando confiamos em Cristo, nos tornamos espiritualmente ricos. Vamos para Efésios capítulo 1. Quando nos tornamos ricos, nós lemos, por exemplo, no capítulo, só virando uma página, duas, dependendo da sua. Crendo em Cristo, agora compartilhamos das riquezas da graça de Deus. Olha o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Eu gosto dessa. Ainda nesse capítulo, virando para o versículo 18, nós lemos outra coisa. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento pela salvação, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, compartilhamos das riquezas da graça de Deus, compartilhamos das riquezas da sua glória. E eu lembro também em Filipenses capítulo 4, mudando mais umas páginas, capítulo 4, versículo 19, e nós lemos: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Compartilhamos também das riquezas da sua sabedoria. Vamos para Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Versículo 33. Romanos 11, 33. E nós lemos aqui: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Compartilhamos então das riquezas da sua glória. Também, voltando para Efésios capítulo 3, versículo 8, nós lemos Efésios 3, 8, que compartilhamos das riquezas insondáveis de Cristo. Olha o versículo 8. Paulo falando acerca de si, ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, de todos os crentes, ele diz, ele é o mínimo. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as boas novas, a salvação, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E virando mais umas páginas para Colossenses capítulo
2, versículo 3. Colossenses 2, 3. Nós lemos: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vamos ler versículos 1 a 3. Colossenses 2. Porque quero que saibais qual grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E, finalmente, somos perfeitos nele. Agora, perfeito aqui não quer dizer perfeito no sentido sem pecado, não. Mas completos, a nossa salvação em Cristo é completa. Colossenses 2, versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Estáis completos, perfeitos. Completo é perfeito. Né? Estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Uma vez que a pessoa está em Cristo, ela tem tudo o que precisa para viver o tipo de vida cristã que Deus deseja. Vamos viver para Cristo. Então aqui nós vamos terminar o nosso estudo hoje à noite.